Olá pessoal, meu forte abraço a todos vocês. Pessoal, dando continuidade aqui no estudo sobre o livro dos Salmos. Eu estou, pessoal, no Salmo de número 119, verso de número 9. Aonde, pessoal, o salmista aqui vai dar um conselho para os jovens. Que se os jovens, quando ainda está na sua formação da mente e eles obedecendo às leis, então quando se torna um adulto prudente. Então ele vai dar um conselho para os jovens. Vamos ler aqui, pessoal? E assim então sucessivamente eu vou fazer as minhas colocações para que vocês me compreendam. Vamos lá. Verso de número 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Uma pergunta. Aí ele responde, observando-o segundo a tua palavra. Então, pessoal, quando eu comparo esse versículo aqui com a vida do Davi, quando Davi ainda estava pastoreando as ovelhas, então Deus ordenou a Samuel que não olhasse para a aparência dos homens. E assim, então, Samuel foi excluindo os rapazes que foram chegando ali próximo de Samuel, foi excluindo. E aí Deus falou, eu olho o coração. Então o redator coloca que Deus olha o coração. E assim então Deus mandou Samuel ungir Davi, porque Deus estava olhando o coração de Davi. Então Samuel obedeceu a Deus e ungiu quem? Davi. E aí então, pessoal, sucessivamente, Davi, depois de vencer o gigante Golias, passou-se um período de lutas ali, e ele se tornou rei Davi. O que eu quero que você me compreenda, pessoal, que esse mandamento aqui, antes do rei Davi, do Davi nascer, já existia o mandamento, porque foi por intermédio de Moisés que veio as leis, veio os mandamentos. Então, antes de Davi nascer, os mandamentos já existiam. Então, pessoal, Davi, quando era jovem, ele deveria ter observado, ter observado o quê? Os mandamentos, para assim, então, quando se tornasse adulto e se tornasse rei, se tornaria o quê? Um rei prudente, Coisa, pessoal, que Davi não foi um rei prudente. Por quê? Pela capacidade que ele recebeu, sendo ungido pelo profeta Samuel, que foi escolhido pelo próprio Deus, segundo Davi vai narrar assim, Então ele deveria o quê? Prestar muito mais atenção do que as outras pessoas, porque ele seria o quê? O rei e seria um exemplo. E seria que uma pessoa escolhida pelo próprio Deus. Então ele deveria prestar muito mais atenção nos mandamentos. Aqui, aí vai dizer aqui, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Aí ele responde, observando-o segundo a tua palavra. Então significa que Davi, quando era jovem, ele não observava muito bem as leis, porque se ele tivesse observado quando era jovem, pessoal, e quando ele se tornou adulto e ainda assim se tornou rei, ele seria o quê? Um rei prudente, pessoal. E quando vocês vão olhar a vida do rei Davi mesmo, Davi mentiu, Davi enganou, Davi trapaceou, Davi foi um baita do mentiroso, ou seja, ele menosprezou a unção, como ele foi escolhido, a unção que Samuel passou para ele ali, a unção que ungiu ele a rei, que foi escolhido pelo próprio Deus. Então ele fez o que? Ele menosprezou essa escolha de Deus. Não deu valor na escolha de Deus. Porque foi o próprio Deus quem escolheu, porque Deus olhou o coração do Davi e viu que o coração do Davi era bom. Mas se você observar bem, o redator deixa bem claro que Deus não escolhe como o homem escolhe, porque o homem escolhe segundo a aparência e Deus escolhe segundo o coração. Mas se você for observar, pessoal, Davi teve um coração perverso. Ou seja, na sua infância ali, na sua juventude, ele nem observou as leis, porque se tivesse observado, tivesse guardado as leis realmente, como manda a Bíblia mesmo, quando ele se tornasse adulto, como ele se tornou adulto e rei, ele seria um rei prudente, coisa que o rei Davi não foi prudente, pessoal. Ele quebrou todos os mandamentos, por quê? Quando você comete um adultério, pessoal, você quebra todos os mandamentos, porque você deixou de amar o próximo, E ele maquinou mal contra Urias, nas caladas ali, nos escondidos, até que Urias, com seu exército todinho, morresse ali, sem pensar nas consequências futuras. Ele só pensou em quê? Só pensou nele, pessoal. Então, Davi,
Ele negligenciou, pessoal, negligenciou os mandamentos quando ele era jovem. E quando chegou a ser adulto, foi o quê? Foi imprudente. Ele não foi prudente, foi imprudente. Ele menosprezou a lei do Deus que eles acreditavam. Menosprezou, pessoal. Então tá aí, meus amigos, mais um vídeo aí pra vocês. É isso aí, valeu, tchau, tchau.